Amém. Agora já estamos gravando para o YouTube e estamos nesse começo de série de mensagens que, na verdade, é uma campanha de 40 dias de reflexão, de meditação no Credo Apostólico. O Credo Apostólico é o documento da igreja primitiva mais antigo depois das cartas apostólicas. Ninguém sabe onde ele está, o que foi feito, como foi feito, se era um documento, mas sabe-se que era uma declaração que se esperava que os novos convertidos fizessem para se preparar para o batismo. Porque essa declaração consistia exatamente na essência da mensagem que a igreja pregava. E as pessoas, então, demonstrando a sua acolhida a essa mensagem, diziam se realmente acreditavam naquilo que os apóstolos pregavam. Esse credo, ele passou por um processo de desenvolvimento. Ele foi nos primeiros 4 séculos, olha gente, 4 séculos, século I, segundo, terceiro, quarto, ele foi sendo desenvolvido até que a igreja primitiva, a igreja patrística, né? A igreja dos pais apostólicos, dos padres da igreja, aquela igreja antiga até o século IV, decidiu criar um documento que até hoje é utilizado na igreja católica, que é o chamado Credo de Nicéia. Quem é que fez comunhão? Você fez comunhão, Cristina? Primeira comunhão? Ninguém, né? Graças a Deus, somos todos pagãos. Então, uma das coisas que a pessoa precisa decorar, aprender, conhecer na primeira comunhão é o credo, declamar o credo. E o credo que se aprende na igreja é o credo de Nicéia, já desenvolvido, já com as suas atualizações, com os dogmas, com aquilo tudo. Nós não vamos utilizar esse credo desenvolvido, avançado, do catecismo. Não vamos utilizar ele, porque ele não diz respeito a muitas coisas que nós, como cristãos protestantes, não desenvolvemos, não são relevantes para nós, não são pontos essenciais da nossa fé. Nós vamos voltar lá atrás, lá no primeiro século, naquela primeira fórmula que os apóstolos desenvolveram. E o credo, ele tinha algumas declarações muito interessantes. Eu acho que eu vou declamar o credo para vocês. Em vez de vocês fazerem, credo, que coisa horrível, nós vamos falar sobre esse credo apostólico. O credo dizia assim, é simples, ele era bem simples. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Lembrou disso? Agora lembrou. Fosse isso, na reza. Mas é uma fórmula. Ela não é uma reza, ela é uma fórmula para dizer do que você crê. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Só isso. Eu dividi, então, em 7 conteúdos que nós vamos apresentar a partir deste domingo. Vamos pensar sobre isso. E a primeira mensagem vai falar sobre a primeira confissão de fé do credo apostólico. É credo por quê? Porque vem do latim. A palavra em latim que começa é credo. Credo, não é nem credo, né? É credo em Deus Pai, né? Então, a primeira palavra em latim acabou virando o nome do documento, dessa fórmula que os primeiros cristãos
os apóstolos, né, entenderam que seria uma forma de aferir a fé, porque era a essência daquilo que pensavam. Só para a gente ficar gravado aqui para os nossos irmãos, o credo começou exatamente na avaliação da pregação da igreja, qual era o conteúdo da mensagem. E esse conteúdo foi apresentado pela primeira vez pelo apóstolo Pedro logo após o evento de Pentecostes. Ele prega uma grande mensagem. Logo após ele faz um apelo. E esse apelo faz com que milhares de pessoas aceitem o evangelho naquele momento. Então, essa fórmula que Pedro apresentou, por que eles estavam ali, não é, vivendo aquele momento como cristãos, depois da crucificação de Jesus, então, aquela apresentação de Pedro era a defesa da fé. Isso era uma expressão que até hoje se entende como apologia, defesa da fé. O que é que você acredita? Então, a apologia é dizer aquilo que você acredita. E nós vamos, então, entrar diretamente na mensagem de hoje, que fala sobre como nós cremos em Deus. O que é crer em Deus? O que é crer em Deus? Você acredita em Deus? Uma vez um bêbado me tomou na saída do templo, que é aquele negócio, o pastor desce do púlpito, vai para frente da igreja para cumprimentar as pessoas. E tinha um bêbado na igreja aquele dia. E ele me cercou, conversa de bêbado, né? Me cercou para perguntar: quem é você para falar sobre Deus? Eu? Ninguém. O que é que você sabe sobre Deus? Nada. Eu não sei nada sobre Deus. Eu nunca vi Deus. Eu nunca me deparei com Ele. Aí ele ficou um pouco desconcertado, né? Aí ele queria me dar uma lição de moral de bêbado. E eu disse: e você, já viu Deus? Você já experimentou Deus na sua vida? E aí a gente pôde, então, ver o pobre rapaz se sentindo um pouco abalado com aquilo e foi embora. Eu hoje assisti um vídeo muito interessante, se eu não me engano, do Padre Zezinho. E ele disse: olha, eu nunca vi Deus. O Padre Zezinho, nunca vi Deus. Nunca vi anjo. Nunca vi o sobrenatural. Porque é um engano dizer isso. Se tem algum pregador que diz: eu fui no terceiro céu, eu fui lá no inferno. Tem pregador que fala isso: eu morri e nasci de novo e voltei a viver. Eu fui lá no... Isso tudo é uma farsa tremenda, porque a Bíblia vai dizer para a gente quem é Deus e se nós temos condições de conhecê-lo. Vamos tentar ver isso? Eu escolhi um texto bastante interessante que está em 1 João, capítulo 4, 12. João é o escritor do Novo Testamento que afirma que Deus não se permite conhecer. Ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Acho que a aproximação maior de relato da Bíblia é a de Moisés, que viu a silhueta de Deus por trás. E Deus permitiu. Isso na narrativa bíblica. Mas ninguém jamais viu Deus. E de tal maneira isso nos unifica. Unifica crentes e não crentes. Aproxima as pessoas. Porque é uma arrogância nossa como cristãos tentar dizer quem é o Deus que a gente crê. Como também é uma ignorância muito grande daquele que não é cristão, daquele que é ateu, simplesmente dizer que Deus não existe exatamente porque ele nunca viu. Então nós estamos diante de uma palavra que ela é cercada de alguns conteúdos que não têm muitos significados para nós nesse dia. Tanto pode estar certo quem diz que existe Deus, quanto pode estar muito certo
quem diz que Deus não existe. Essa é a tese do Pascal. Pascal era um filósofo do século XVII, e ele argumenta isso, né? Há 50% de chance de Deus existir e há 50% de chance de Deus não existir. O problema é o seguinte: você atravessar a vida inteira acreditando que Deus não existe e chegar ao final, lá na eternidade, você descobrir que Deus existe de fato. Ou então você passar a vida inteira acreditando que Deus existe e chegar ao final da vida e descobrir que Ele não existe. Quem é que tem mais problema? É o crente, o cristão que acreditou que Deus existe e se decepcionou? Não, a crença em Deus fez bem para ele. A crença em Deus transformou a vida dele, mesmo que seja uma fé impossível. Mas aquele que afirma que Deus não existe e descobrir no final que Deus existe, ele vai passar a eternidade se arrependendo de ter ignorado a presença de Deus. Ele está em maus lençóis no final. Então, eu diria nesse início de reflexão que a palavra Deus é carregada de mistérios. Deus não é um nome. Deus é um conceito. Aliás, Deus tem um nome. E nós utilizamos muitas vezes, erroneamente, o nome de Deus de maneira que a gente possa se referir a Ele. Deus sempre se manteve como um mistério. Referir-se a Deus é se dar conta de uma presença que nos inquieta. Que embora eu não possa entender que Deus é, quem Deus é, como que Ele é, embora eu nunca tenha visto, embora eu nunca tenha constatado objetivamente a sua existência, eu percebo que há uma presença que me inquieta. É como um rumor que perpassa a nossa história e nos remete a uma busca como expressão de desejo, de transcendência que nós mesmos somos. É essa abertura que eu tenho para entender que existe alguém além de mim. Eu nunca vi, mas eu desconfio. Eu tenho aquela suspeita de que há uma presença que me perpassa, que me acompanha, que eu sei que está ao meu redor, cuidando de mim, eu sei que está falando comigo de algumas vezes. Pascal, ele chegou a dizer que conhecer Deus é um mistério, mas não é uma impossibilidade, não é uma impossibilidade, mas também é uma impossibilidade você vir a não conhecê-lo. Quando se fala de Deus, fala-se a partir sempre não de uma existência objetiva, como eu digo que as coisas existem, fala-se sempre a respeito de uma relação. O Deus que nós nos referimos é o Deus do Abraão, é o Deus do Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Jesus Cristo, é o Deus daqueles que confiam nele, é o meu Deus, é o meu Deus, é o Deus que está sempre ligado a uma relação. Não é o Deus daquilo que eu acho que está fazendo falta em mim, não é o Deus de carências, não é fruto de nossos desejos infantis, como diria Freud, não é um remédio contra a dor e a morte, como muitos cristãos acreditam, nessa fé ingênua de achar que Deus é um grande comprimido de analgésico para as suas dores espirituais. Deus é muito mais do que isso.
Deus não é um meio para satisfazer as minhas necessidades humanas. Deus nem é um instrumento que eu possa manipular e usar de acordo com o que eu queira. É Deus que me vê como ser humano, como pessoa. E Ele, como me vê como pessoa, Ele se faz como um de nós, para que eu possa ter alguma ideia de como é esse Deus. Deus se faz homem na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo João, lá no comecinho, ele já tinha dito aquilo que nós encontramos na carta dele. Ninguém jamais viu a Deus. E ele completa essa informação. Nós vimos o quê? Nós vimos o unigênito do Pai, que está junto do Pai, o tornou conhecido. É isso que nós vimos. Nós vimos a pessoa do Filho, um ser humano que andou com a gente. E a gente pode dizer como João disse, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é apresentado na Bíblia como a melhor referência que nós temos para compreender Deus. O apóstolo Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mas a gente percebe que a própria Bíblia não tem explicações muito claras a respeito de quem Deus é, ou como é possível desvendar a maneira como Deus age. É sempre apresentada como um mistério. Veja o que a Bíblia diz sobre o que Deus é. A Bíblia diz que Deus é amor. João, ele vai dizer logo em seguida, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. Salmo 116, verso 5. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. A Bíblia diz também que Deus é espírito. Jesus falando para a mulher samaritana, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é a palavra espírito? É um sopro. É um vento. É isso que é Deus. Ele não é uma matéria. Ele é algo que eu sinto passar por mim. A Bíblia também diz que Deus é luz. Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus sempre é apresentado como alguém que vem a nós. É assim que a Bíblia diz. Não como alguém que está distante, mas alguém que se aproxima e que se afasta, alguém que nos interpela para que nos aproximemos dele. Por isso que a Bíblia diz que Deus ama a justiça e a retidão. A terra toda está cheia da bondade do Senhor. A Bíblia está repleta de histórias que tiveram de pessoas que tiveram diferentes relações com Deus, de afastamentos, de pessoas que se afastaram de Deus, de pessoas que se aproximaram de Deus, de pessoas que retornaram para a sua experiência com Deus. E todas essas histórias estão impregnadas do cuidado amoroso de Deus por cada pessoa, mesmo a mais distante, mesmo a mais odiosa, mesmo aquela pessoa que a gente possa dizer que é a menos amável que tenha existido sobre a face da terra. Você vai encontrar em Efésios capítulo 2, versos 4 e 5, o apóstolo Paulo falando, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Romanos capítulo 5, verso 8. Vejam o grande amor que Deus tem por nós, em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus não espera que você corrija a sua vida para que Ele possa cuidar de você. Ele cuida de nós, mesmo sendo pecadores, mesmo estando em falhas. Há qualidades divinas
que são registradas na Bíblia. Lá em Deuteronômio, Moisés registrou: ele é a rocha. Alguém que nós podemos ter certeza que vai ter um cuidado sólido para conosco, segurança para com a gente. As suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são justos, e Deus é fiel, que não comete erro, justo e reto ele é. Que palavra bonita, não é? É interessante que conhecer Deus é algo que só acontece depois da gente ter uma experiência de encontro com Ele. Ninguém conhece Deus antes. A gente só pode conhecer Deus se teve uma experiência com Ele. É a experiência que vem primeiro, não o conhecimento, não a doutrina, não a teologia. A teologia, como disse Gustavo Gutierrez, que morreu recentemente, a teologia é experiência segunda, porque o que vem primeiro é a experiência, é a partir da experiência que eu posso falar de Deus. Autor da carta aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Teresa de Ávila, uma mística do século XVII, ela chega a dizer: quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Já houve tempo, irmãos, que crer em Deus era uma exigência. Você precisava crer em Deus para poder se apresentar como uma pessoa de bem. Hoje, com o avanço das ciências modernas, com sua nova mentalidade científica, há a ideia de que a existência de Deus é uma impossibilidade. Eu me lembro de uma discussão entre filósofos na universidade onde eu fiz o mestrado. Um filósofo acusou o outro filósofo: crer em Deus é um absurdo. Não pode um filósofo crer em Deus. E o outro, que era um cristão, respondeu: não crer em Deus é um absurdo absoluto. Adorei essa resposta. Crer em Deus, se crer em Deus é um absurdo, não crer em Deus é um absurdo absoluto. O ateísmo, então, passa a ser uma ameaça a quem crê. Hoje, saltou-se, então, daquilo que era considerado anteriormente como uma atitude cética para uma coisa que é muito pior, que é a indiferença. Pior do que o ateísmo, hoje é a indiferença. O que é mais preocupante do que simplesmente não crer em Deus ou negar a existência de Deus é simplesmente admitir que é uma impossibilidade da gente até conversar sobre isso. A maneira como a contemporaneidade reage à crença em Deus, ela lança então mais perguntas sobre Deus do que em qualquer outra época. Hoje as pessoas indagam: por que a gente discute sobre Deus? Que Deus é esse? Por que as pessoas então continuam acreditando nesse Deus? Por que que os cristãos continuam dizendo que Deus cuida, Deus ama, Deus é justo, Deus fará a sua vontade prevalecer? Por que que as pessoas continuam falando sobre isso? O apóstolo João tem uma resposta. E se a gente pegar o trecho onde lemos aquela afirmação inicial, vamos verificar que ele desenvolve uma maneira da gente desenvolver uma crença em Deus, um conhecimento de Deus que esteja ligado à nossa realidade. João, então, continua sua declaração sobre Deus, apontando modos em que o conhecimento de Deus se dá. O primeiro modo é o fato de que crer em Deus é resultado da ação do Espírito Santo. Ninguém crê em Deus só por uma vontade própria.
Eu conheci um amigo que dizia que acreditou em Deus pelos seus esforços próprios. E eu tive que corrigi-lo, dizendo que Deus conspirou com ele, que o Espírito Santo trabalhou com ele para que ele pudesse desenvolver a fé em Deus. Nós não vamos impor a fé em Deus em ninguém. Nós não conseguiremos impor a crença em Deus em qualquer pessoa. Foi o apóstolo Paulo, no seu julgamento, quando disseram, quase que você me faz crer. Quase, faltou pouco, Paulo. Mas quem dera que eu, por pouco ou por muito, pudesse fazer alguma coisa. Quem convence, quem esclarece, é o Espírito Santo. Foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. É pela ação do Espírito Santo que é possível experimentar Deus antes mesmo de tentar compreendê-lo. É o Espírito que convence as pessoas. É o Espírito que incentiva a primeiro invocá-lo para depois a gente pensar sobre ele. Alguém já disse que quando um avião começa a cair, todos os ateus são convertidos na mesma hora, não é? Porque é preciso a gente sentir a falta, sentir a ausência. Bom, eu não posso dizer isso, porque graças a Deus nunca passei por um acidente aéreo, tanto que eu estou aqui para contar a minha experiência, né? É apenas uma conversa que não dá para a gente saber se é verdade. Diante de Deus, não há como a gente falar sobre ele, racionalizá-lo de forma explícita, através de doutrinas, através de conceitos. O que nós podemos fazer é cultivar a capacidade de percebê-lo, ouvir a sua voz, acolher o seu amor, porque é o Espírito que faz com que essa voz, esse cuidado amoroso, chegue até nós. João, ele diz assim, sabemos que permanecemos nele. Deus está conosco aqui, Deus está nesse lugar, Deus acompanha a sua vida, Deus conhece você por inteiro, mas porque Ele nos deu o seu Espírito. É o Espírito Santo que faz com que essa presença de Deus te acompanhe, esteja aí com você, que faça com que você não passe despercebido, mesmo que não creia diante da presença dele. O segundo modo é o fato de que Jesus é a expressão de Deus que podemos conhecer. Como é que você conhece Deus? Eu não conheço Deus de jeito nenhum, eu conheço Jesus. Eu sei de Jesus, eu conheço sua história, eu posso ler os seus ensinos. As pesquisas do Jesus histórico apontam que, de fato, um ser humano como Jesus existiu naquela época, na Palestina, para poder dar o seu testemunho da graça. Não o Jesus de olhos claros, de cabelos claros, de pele clara, mas o Jesus com o rosto do povo daquela região, daquele povo que habitava aquela região na época em que Jesus nasceu. Um Jesus de pele morena, um Jesus de cabelos desengrenhados, um Jesus que era capaz de ser identificado como alguém da multidão, porque era parecido com as pessoas da sua época. Foi até necessário que Judas desse um beijo em Jesus para poder distinguir Jesus das pessoas que estavam ali com ele. Jesus era um como outros da sua época. E isso é apenas uma expressão que revela que Deus vem a nós, Deus vem a nós. Deus veio a nós, Deus visitou a humanidade, Deus pisou o nosso chão na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele é uma das formas mais expressivas de Deus se revelar a nós, através de Jesus de Nazaré. É o Deus de Jesus Cristo, que é cheio de graça, o Deus que se esvazia para se fazer como um de nós, o Deus solitário, que se transforma em solidário, o Deus que se silencia, mas que também nos acolhe, o Deus que é graça e que é salvação para todos os homens. E João foi uma testemunha ocular desse Deus homem que habitou entre a gente, que viveu conosco,
E ele pode dizer com muita autoridade: vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Quem viu Jesus atesta que, de fato, essa pessoa que aqui viveu era a expressão do Deus vivo, verdadeiro, o Deus fiel, o Deus criador de todas as coisas, como diz o credo apostólico. Mas há um terceiro modo, que é o fato de que a experiência de fé nos torna expressões de Deus que podem ser conhecidas pelo outro. Você sabe como é que Deus vai ser conhecido pelas pessoas que convivem conosco? Através da nossa vida. Nós somos o melhor rosto de Deus para as pessoas que convivem conosco. Ninguém espera encontrar um fantasma na sua frente, como se Deus fosse um fantasma, uma assombração, como uma mãe na igreja onde eu pastoreava estava tentando ensinar o seu filho a dormir no seu quarto. E o menino ficava assustado porque não queria ficar sozinho. Aí diz: não, você não vai estar sozinho, Deus vai estar com você. Aí o menino apavorado disse: quem? Deus? Não, eu não quero ficar com Deus aqui. Tadinha da criança, né? Ficou mais assustada ainda. Porque o melhor rosto de Deus que eu posso ter não é de uma aparição, mas é do outro, que demonstra o mesmo amor, o mesmo cuidado, a mesma misericórdia, o mesmo perdão que o Senhor pode oferecer. Nós podemos ser a melhor face de Deus que o outro pode ter. Pensar em Deus e falar sobre Ele é possível somente naquela circunstância em que sua presença e até mesmo sua ausência é percebida em todos os sentidos, nos aspectos vivenciais, quer seja nos momentos felizes, quer seja na hora do sofrimento. É a nossa capacidade de sorrir com os que sorriem e de chorar com os que choram. Falar sobre Deus será sempre a partir de uma experiência que se dá na forma de um diálogo. Desse modo, o outro vai estar sempre implicado numa relação conosco, na medida em que só é possível falar para alguém em que me vejo refletido e que pode entender aquilo que se diz. Por isso, João completa a sequência das informações sobre Deus, dizendo: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permaneceu nele. Você crê em quem? Eu creio em Deus, com certeza. Eu creio que o Espírito Santo move todas as coisas para que eu possa aprofundar a minha relação com Ele. Eu creio que Jesus é a melhor expressão de Deus que a humanidade teve, o melhor retrato de Deus. E eu creio que a minha vida é um testemunho público de que Deus permanece comigo através da fé em Jesus de Nazaré. Para a gente concluir essa palavra, a gente precisa dizer o seguinte: Deus não é um objeto, não é uma coisa. Ele não é um ser palpável que se possa analisar. Não é uma criatura que se possa colocar num tubo de ensaio e ser dissecado como a ciência moderna propõe. Não é alguém que possa ser investigado ao ponto de termos uma definição científica se Deus existe ou não. Não se pode deixar de levar em consideração que o modo de ser de Deus supera toda a capacidade humana de compreensão. Nunca haverá uma fórmula humana para definir Deus. Isso eram os teólogos místicos quando começaram a sua investigação, suas abordagens. Deus é uma realidade que não cabe dentro da cabeça da gente.
Se Deus cabe dentro de uma fórmula, de um conceito, dentro de uma racionalização, de um entendimento, não é Deus. É qualquer outra coisa, menos Deus. Se você consegue explicar a Deus, tinha uma música assim, né? Ninguém explica a Deus, né? Essa música que ficou tão famosa por causa dessa sensibilidade de dizer que Deus não cabe numa cabeça como a nossa, num entendimento como o nosso. Qualquer tentativa de intelectualização de Deus, toda representação de Deus torna-se sem sentido, assim como toda tentativa de definição categórica de Deus, até hoje demonstrou-se questionável e ineficaz. Sabe onde Deus está numa hora como essa? Deus está ao lado dos que sofrem. Deus está ao lado daquelas vítimas da Palestina que hoje foi anunciado que, além da guerra e das bombas que se jogam sobre eles, eles estão passando fome. Não tem comida para eles, porque não se permite chegar o alimento até eles. Deus está ali ao lado deles, com certeza. Deus está ao lado das vítimas da violência desse tempo. Deus está ao lado daquelas pessoas que vivem nas comunidades tomadas pelo tráfico, na cidade do Rio de Janeiro, na nossa cidade de Niterói. Deus está ao lado daquelas pessoas que são vítimas da exploração, do salário baixo, da falta de oportunidade que existe nesse tempo. É onde Deus está. Deus está ao lado dos que sofrem. Deus está sentindo a dor dessa gente, das mães que choram a perda dos seus filhos, suas aflições, seus temores. E esse Deus é que quer cuidar, através do seu Espírito, através da mensagem do seu Filho Jesus, através de ações do seu povo, Deus quer cuidar de nós. Deus quer nos abraçar. Deus quer demonstrar o seu cuidado. Deus quer demonstrar o seu amor. O versículo que lemos no começo, ele tinha mais alguma coisa, que eu não li lá no início. Aquele versículo que diz que ninguém jamais viu a Deus, é possível ser revertido. Ninguém viu a Deus, mas viu como a gente se ama. Viu como a gente se relaciona. Viu como a gente confia na presença de Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. De maneira que a gente pode encerrar essa palavra dizendo que é na nossa relação amorosa, de amor, que nós podemos demonstrar a existência ou não de Deus na nossa vida, na maneira como nos relacionamos uns com os outros. Amém? Vamos encerrar a nossa reflexão de hoje orando ao Senhor. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa palavra. Por saber, ó Deus, que o Senhor está conosco. Que o Senhor manifesta a sua presença entre nós através do teu Espírito Consolador. Que o Senhor venha a nós nos apaziguar nas horas de aflição. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor está entre nós através dos ensinos deixados pelo teu Filho Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor está entre nós através do amor dos nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos encoraje a estarmos firmes uns com os outros para continuarmos a desfrutar dessa tua presença misteriosa entre nós. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, amém. Estamos chegando ao final da nossa mensagem nesse momento. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Nós temos uma leitura bíblica, está no nosso informativo. Nós vamos colocar também, junto com as descrições do vídeo, que vão estar bem embaixo do vídeo,
a leitura bíblica vai estar lá para quem quiser, que nos acompanhe pelo YouTube, fazer a leitura diária nessa jornada de 40 dias de reflexões, de meditações no credo apostólico. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Tenha um restinho de domingo na presença do Senhor e uma semana de paz.